E um fato bem importante de se lembrar é que nessa época o Kanye mudou a data de lançamento do álbum para poder coincidir com a data de lançamento do Curtis, o álbum do 50 Cent. Só que nessa época o 50 Cent era um rapper extremamente renomado, ele tinha um dos maiores nomes na cena e ele era o maior exemplo de sucesso no hip hop até então. Ele era muito conhecido pelo gangsta rap, que é o que fazia o grande sucesso naquela época. E era muito ousado o Kanye trazer um novo estilo e ainda se colocar diretamente contra um dos maiores nomes da cena. O 50 Cent chegou a fazer uma afirmação de que se o Kanye vendesse mais álbuns que ele iria se aposentar. E não só ele, como todo mundo esperava que o álbum do 50 Cent iria sair muito melhor do que a do Kanye, mas não foi o que aconteceu. O álbum do Kanye West acabou vendendo 200 mil cópias a mais do que o Curtis do 50 Cent. E como a gente já sabe, o 50 Cent não se aposentou. E durante toda essa treta entre eles, que gerou uma repercussão imensa e essa vitória do Kanye em cima do 50 Cent, o Kanye viria a receber a notícia que iria mudar completamente ele e as escolhas dele a partir dali. A notícia da morte da mãe dele. Ela acabou vindo falecer um dia depois de fazer uma lipoaspiração, e até então o que parecia ser só uma cirurgia pós-operatória que deu errado ou teve complicações. Mais pra frente a gente ia ver que talvez fosse um pouco mais sério que isso. O doutor que autorizou a cirurgia, o Jane Adams, era conhecido por ter várias acusações de má conduta, mas ele era bem famoso. Ele tinha até um programa de TV, e mesmo depois de meses de brigas e acusações, ele acabou saindo impune. E o que restou disso tudo foi o Kanye se sentindo culpado e responsável pela morte da mãe dele. Até porque foi o próprio Kanye que tinha pago a cirurgia. E esse fato do fim da vida da mãe dele, pra mim, foi o início do declínio mental dele. Isso porque a mãe dele era uma das suas maiores mentoras. Ele nessa época já tinha um ego bem grande, ele não aceitava muito bem críticas de ninguém, porque segundo ele ninguém estava acima dele, exceto a sua mãe, que de certa forma era responsável por fazer o Kanye segurar a onda e pôr a cabeça no lugar. E a partir daí a gente vai ver como isso acabou afetando ele e a carreira dele. Nessa época o Kanye já era conhecido por ser extremamente egocêntrico e narcisista, ele sempre vinha dar diversas entrevistas que acabavam ficando extremamente populares pelas afirmações que ele vinha fazendo. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Outra coisa que é bem importante falar é que nessa mesma época outros rappers vieram a ser apadrinhados pelo Kanye e eles acabaram vindo fazer muito sucesso.